A que ponto nós chegamos com essa mídia, com essas informações que acabam chegando aí pelas redes sociais, por canais que têm a sua grandeza de muitos anos, que traz informação de qualidade, acaba distorcendo, deturpando uma informação para criar aquele jogo de interesses que vem acontecendo com a grande mídia há muito tempo, há muitos anos inclusive, né? A questão do caso Lula, que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje, tá? Para a gente explicar, para deixar clara essa informação, o que aconteceu, tá? Esse rebuliço todo que vem acontecendo no decorrer dessa semana, desde o início da semana. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela impetrou 2 habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte desse país, do Brasil. Um dos habeas corpus ele tem um objetivo único e exclusivo de declarar a incompetência da terceira vara federal de Curitiba, porque o argumento da defesa diz que o processo, que todo aquele processo, aqueles 2 processos, eles deveriam ser apurados, eles deveriam ser investigados lá no Distrito Federal, lá na vara federal do Distrito Federal. E em razão disso, causaria a nulidade da decisão, teria aquele juiz, ele seria incompetente para decidir aquele processo, por causa do princípio da territorialidade, tá? E o ministro Fachin, ele acabou dando uma decisão monocrática no habeas corpus, concedendo e anulando, e consequentemente anulando as 2 decisões que condenavam o ex-presidente Lula aos crimes ali, de diversos crimes de lavagem de dinheiro, desvio de verba, diversos crimes, e determinou que aquele processo que tramitava na terceira vara de Curitiba, ele fosse remetido para a vara federal no Distrito Federal. E o outro processo, o outro HC, impetrado pela defesa do Luiz Inácio Lula da Silva, ele é correspondente à suspeição, que é aquela suspeita, aquele juiz ele é suspeito para decidir o processo, basicamente, para declarar suspeição do juiz Sérgio Moro das decisões por ter presidido esse processo. Quer dizer que o juiz ele tinha cunho eleitoral, que ele tinha algum cunho escuso, que não estava claro, que ele tinha interesse naquela causa, por isso que ele não poderia ter julgado aqueles processos. E no dia de ontem foi iniciada a votação desse habeas corpus, com o pedido ali de suspeição do magistrado, do juiz Sérgio Moro. E a votação ela se encontra-se 2-2. Tá? O ministro Cássio Nunes, ele pediu vista desse processo para analisar esse processo com tranquilidade, para verificar se realmente é caso de suspeição ou se não é caso de suspeição. Aí ele vai dar o seu voto de Minerva ali, decidindo se realmente é caso ou não de suspeição. E qual que é a consequência jurídica de tudo isso, dessas situações em si? Primeiro, a questão do habeas corpus com relação à incompetência do juiz da terceira vara que anulou as sentenças. Claro que essa decisão monocrática ela ainda cabe recurso. Se caso houver o recurso pelo procurador-geral, houver o recurso, a interposição de recurso, a decisão do ministro Fachin ela será colocada na turma e todos os 5 ministros irão decidir se realmente concedem aquela ordem de habeas corpus e, consequentemente, anulando as sentenças, anulando as 2 condenações e encaminhando o processo para o juízo competente, o juízo da Vara Federal de Brasília. E o outro processo, essa seria a consequência desse habeas corpus. E a consequência do outro HC, do outro habeas corpus, com relação à suspeição do juiz Sérgio Moro, se caso for julgado ali procedente, se caso eles derem provimento e declarar a suspeição do magistrado, declarar que aquele juiz era suspeito para decidir aquele processo, aquele determinado caso, ou por causa de alguma situação, ou era inimigo íntimo, ou tinha algum cunho político, tinha algum interesse na causa, algum
interesse escuso ali na causa, tá? Se caso eles fizerem isso, todos aqueles dois processos, todos os atos que o magistrado realizou nesses dois processos, eles serão declarados nulos, eles serão inexistentes. Ou seja, os processos eles terão que iniciar novamente no juízo competente, que será o juízo do DF, de Brasília, do Distrito Federal. Tá? E qual que seria a pior situação nisso? Que a impunidade ela estaria muito clara e evidente, o senso de impunidade. Nós estamos falando aqui juridicamente, mas a questão do senso da impunidade com certeza ela irá imperar, né, por toda a situação e todos os fatos que aconteceram. A questão do senso de impunidade vai ser se caso essas anulações, os crimes em tese perpetrados, os crimes que foram realizados, os desvios, todas aquelas situações, as propinas que foram realizadas, elas poderão ser alcançadas pelo Instituto da Prescrição, prevista lá no artigo 115 do Código Penal. Tá? Os prazos das prescrições dos crimes está previsto no artigo 109 do Código Penal. E os crimes em si, perpetrados ali pelo ex-presidente Lula, eles têm uma prescrição ali de em torno de 20 anos, em torno de 16 anos. E como o ex-presidente ele já tem mais de 70 anos, quando a pessoa ela tiver 70 anos quando for julgada, o prazo de prescrição ele se torna metade, ou seja, 10 anos para os crimes de 20 anos e 8 anos para os crimes que a prescrição seja 16 anos. E isso, muito logicamente, tá? Anulando todo o processo, a tendência é os crimes cometidos serem alcançados pela prescrição em si. O que isso vai ocasionar? Vai ocasionar que o réu, que é o acusado, o ex-presidente, ele não continuará respondendo os processos criminais por causa do Instituto da Prescrição, porque o Estado ele não teve competência suficiente para processar e julgar de forma correta aquele acusado. Por isso, daí existe o Instituto da Prescrição que com certeza será atingido. Essa seria a consequência e seria a pior das hipóteses da impunidade em si. Tá certo, pessoal? Então é isso aí para o nosso vídeo. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês inscrevam-se no nosso canal, curtam o nosso vídeo, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e até o próximo vídeo.